Ok, então boa tarde a todas, todos, todes, e agradeço aí em nome do Matave o aceite do convite, né, que a Suzeli nos deu, para falar, né, sobre acessibilidade digital. A Suzeli é jornalista formada pela PUC, é especialista em comunicação acessível e acessibilidade digital, que eu sempre troco. Ela é docente da SPM e a MDJ Academy, e coordena o movimento Web para Todos, e foi a partir desse movimento que nós nos conhecemos. Ela vai falar um pouquinho do histórico e da importância dele, e é um movimento muito bacana mesmo. Então, assim, foi uma parceria que o Matave fez desde o início, e nem sempre podemos, assim, cooperar, mas quando nos solicitam, a gente está aí disponível. E aí eu pedi para ela, nessa roda de conversa, que é bastante informal, então vocês, quem já participou, sabe que não é uma palestra, é realmente um papo, né, um happy hour praticamente, virtual. Então vocês podem, enquanto ela fala, né, interferir, enfim, ela que vai ditar as regras dessa nossa conversa. E aí agradeço, e fiquem à vontade, abram a câmera, participem, e bem-vindos a essa tarde do Matave. Passo a palavra para você, Suzeli, para você aí falar sobre você, que eu acho que é o mais importante, a pessoa se apresentar a todos, né? E fico aqui com o meu áudio desativado, tá bom? Legal. Fala alguma coisa, tem alguma pessoa com deficiência visual junto, só para eu me autodescrever, ou não preciso? Não. Então tá bom, porque é tão normal, toda hora que eu começo a falar, eu já me descrevo, e aí eu esqueci de perguntar antes para a Lu. Ai, gente, muito legal estar aqui com vocês. Adoraria, assim, de um coração enorme, se vocês abrissem a câmera, porque eu gosto de ver caras, não gosto de ver fotinhas, assim. Fica mais legal, fica mais bacana. Podem ir conversando comigo, que eu acho que a ideia é essa mesma. Bom, eu, como a Lucinéia falou, né, eu tenho minha carreira aí nessa área de comunicação. Eu fui me especializando, né, em algumas áreas complementares, como marketing, inovação colaborativa, e fui indo até chegar na acessibilidade digital, que eu acho que foi um complemento muito legal aí nessa minha carreira de comunicação. Porque na comunicação, quando eu falo da comunicação acessível, é onde eu busco identificar, né, todas as barreiras ali, os ruídos de comunicação que atrapalham as relações, que prejudicam as relações, atrapalham o trabalho, atrapalham o desenvolvimento de carreira, enfim, várias coisas. E quando eu cheguei na acessibilidade digital, foi o complemento, porque pela acessibilidade digital é onde eu procuro também identificar e eliminar essas barreiras, né, que seriam esses ruídos, né, na comunicação que rola no meio digital. E aí essa comunicação no meio digital, a gente pode entender, então, como tudo o que tem aqui, por exemplo, nessa reunião que a gente está rolando uma comunicação digital. Então, se tiver barreiras aqui de uma pessoa que não consegue acessar porque o leitor de tela não ativou o botãozinho, o link e tal, já é uma barreira ali que está atrapalhando a pessoa de se comunicar com a outra. Se eu tivesse alguma pessoa surda aqui com a gente, já estaríamos de novo com uma barreira de comunicação que não tem a legenda ainda disponível aqui no Google Meet. Mas, em breve, o Google Meet vai disponibilizar. Já estão fazendo teste, viu, de legenda automática. Está só em inglês. Se vocês colocarem lá na bolinha, vocês vão ver que, por enquanto, só sai em inglês, mas eles já estão trabalhando aí para ter a legenda em vários idiomas. Então, né, colocando esse contexto, aí eu conto para vocês, então, sobre o Web para Todos, né, o que é isso, como surgiu, o que a gente faz, né, e a importância que esse tema da acessibilidade digital tem ganhado. Então, o movimento foi lançado em 2017, em setembro de 2017, por uma ideia, né, da Simone Freire, que é a pessoa que idealizou esse movimento,
Ela já tem uma agência de comunicação que faz serviços de comunicação digital para empresas. E o primeiro cliente dela, isso há 12 anos atrás, foi a Fundação Dorina Novil, que fica aqui em São Paulo, e é uma das principais referências na área de apoio, né, e assistência à pessoa com deficiência visual. E na época o pedido já foi assim, tá, eu quero que vocês façam, né, o site da fundação, só que eu quero que as pessoas que trabalham lá na Dorina Novil, que não enxergam, que operem esse site. Então, lá atrás, ela já começou a ter contato com, né, e mergulhou no assunto da acessibilidade e vem trabalhando isso com seus clientes no seu mundinho. Mas a acessibilidade digital, ela existe desde que a web foi criada. Na verdade, a web foi criada com o propósito de ser o local mais inclusivo e mais acessível para todo mundo se juntar, para todo mundo ter acesso às informações. Então, as regras de acessibilidade que a gente segue também até hoje, elas existem desde que a web foi criada. Só que ao longo do tempo, ao longo dos anos aí, até por falta de conhecimento, pelas tecnologias que foram surgindo, pelas ideias novas aí de comunicação que foram surgindo, elas acabaram sendo deixadas de lado. Muita gente não sabe que elas existem, que essas regras existem, essas diretrizes existem, e acabam fazendo sites, aplicativos, vídeos, né, e tudo que rola aí na web, sem seguir essas diretrizes, que acaba tendo esse monte de barreira. Então, é aí que veio o movimento Web para Todos, para disseminar essas regras de acessibilidade, de uma maneira simples, de uma maneira que realmente a gente consiga atingir o maior número de pessoas possível, falado, né, com uma linguagem que a gente converse com pessoas de comunicação, com pessoas de design, com pessoas de programação, com produtores de pessoas, né, de produção de audiovisual, com pessoas comuns, né, em suas próprias redes sociais, que também alimentam suas redes sociais também com informação. Então, esse é o objetivo do movimento. Nós trabalhamos em três frentes. Uma a gente chama de mobilização, que é a hora que a gente bota o assunto na rua mesmo, aí faz pesquisa de acessibilidade de sites. A gente, por exemplo, tem um parceiro que é a Big Data Corp, que trabalha com Big Data, né, com dados, né, de Big Data. E eles, a gente fez uma parceria com eles, a gente desenvolveu entre aspas, né, um robô que consegue vasculhar todos os sites ativos do Brasil. Todos, os mais de 14 milhões de sites ativos do Brasil. E aí a gente consegue checar o nível de acessibilidade desses sites. E, infelizmente, assim, essas nossas pesquisas, a gente vai soltar uma no final do mês, agora. Uma outra, né? A quarta edição. Infelizmente, menos de 1% desses 14 milhões de sites têm acessibilidade, podem ser considerados acessíveis. Menos de 1%. E isso porque a gente tem as regras, né, que eu falei, que existem há mais de 20 anos, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que determina, né, e obriga que as empresas, as organizações com representação no Brasil tenham seus sites e aplicativos acessíveis. E aí o que falta é isso, o que falta é a informação, o conhecimento sobre o tema. Então, nessa área de mobilização, a gente divulga essas pesquisas, a gente faz campanha, a gente divulga informações, a gente faz eventos, como até um evento que eu estava falando para a Lucinéia aqui no começo. Na semana que vem, agora a gente vai lançar uma série de 6 eventos com foco aí em cultura e arte digital acessível. Então, vai ter oficina, vai ter painel, e a gente vai disseminando aí esse conteúdo. A Lucinéia passou aí o link aí para vocês verem. É bem, bem interessante, gratuito, se vocês quiserem se aprofundar no tema, vamos embora aí que vamos estar lá juntos. Então, esse é um pilar nosso bem forte. O outro é da educação, que é onde a gente realmente
para ensinar as pessoas ao que é, né, esse pacote de diretrizes de acessibilidade, como elas podem ser aplicadas tanto para quem produz conteúdo, tanto para quem faz web design, tanto para quem faz programação. Aí a gente fala também bastante sobre, né, as barreiras, explica, né, o que são essas barreiras. Todos os nossos eventos, nossas oficinas, a gente traz pessoas com deficiência para ajudarem a gente a compor esse conteúdo, mostrando, inclusive, as barreiras que essas pessoas enfrentam, né, no dia a dia ali na web, por exemplo, né, não sei se vocês têm uma noção legal, assim, de ideia de que são essas barreiras, né, o que é uma falta de uma rampa, né, de acesso na internet, né. Tem muitos sites, por exemplo, que não tem nenhuma imagem descrita. Na verdade, eu vou dar esse dado para vocês. Lembra dos 14 milhões e tantos de sites acessíveis? A última pesquisa nossa que a gente divulgou no meio do ano passado falava que 83% desses sites não descreviam imagens. Isso significa que pessoas cegas que entram com o leitor de telas naquele site, elas não fazem a menor ideia de onde elas estão. Elas não fazem a menor ideia se elas têm que clicar ali ou aqui, ali, porque elas nem não conseguem ver, né, entre aspas, o que aquilo, onde elas estão, o que aquele botão significa, o que aquele campo significa. Então, isso é uma barreira de acessibilidade. Outra barreira forte de acessibilidade é não ter a tradução em Libras. A gente tem 10 milhões de pessoas surdas no Brasil, grande parte desse pessoal se comunica em Libras. E o site, você fala, mas está tudo escrito em português e tal. Bom, vocês aqui, acho que melhor do que eu, sabem que muitas dessas pessoas têm muita dificuldade com a língua portuguesa. Então, hoje a gente tem recurso tecnológico, a gente tem tradutor automático, a gente tem o apoio também de pessoas que fazem, né, a tradução também em Libras, então não tem essa desculpa de não ter, tanto para o escrito quanto para os vídeos. Outros exemplos de barreira, muitas pessoas com deficiência motora, principalmente nas mãos, assim, com mobilidade reduzida nas mãos, precisam, quase não usam o mouse, navegam por teclado. Então, a navegação, a gente tem que, todos os sites tem que ter a possibilidade de ser navegado pelo Tab. Se não for navegado pelo Tab, já é outra barreira aí que faltou a rampa de acesso aí de novo, para a cadeira de roda subir. Então, são exemplos, né, alguns exemplos aí de barreiras como esse, né, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre eles. Então, a gente, nesse pilar de inovação, a gente explica bastante sobre isso, as pessoas com deficiência que participam com a gente mostram na prática o impacto disso na vida delas, no impedimento delas estudarem, delas se divertirem, delas comprarem. Então, o e-commerce, por exemplo, com a pandemia, quando fechou tudo, né, que as pessoas tinham que comprar online, muita gente teve um problema seríssimo, porque elas simplesmente não conseguiam fazer as compras no online. Simplesmente não conseguiam, ou porque realmente não tinha descrição de imagem, ou porque não estava claro o suficiente para fazer uma compra com segurança, ou porque o site não tinha a tradução em Libras, né, e a pessoa realmente não entendia o que aquilo lá estava vendendo. Então, esses são alguns exemplos. E aí, o terceiro pilar, né, que a gente trabalha no movimento, a gente chama de transformação, que é onde a gente ajuda organizações a fazerem mesmo a transformação de seus canais digitais. Então, seja por consultoria, que a gente fica junto com eles nesse processo de transformação. Normalmente, essas empresas, elas já passaram pelas oficinas que a gente faz, pela parte de educação, e aí depois falam, vocês podem então ficar com a gente, pelo menos até a gente começar a fazer
transformação aqui adequação, nos sites, nos aplicativos, então a gente fica junto fazendo esse trabalho, vai indicando os pontos ali onde precisa ser melhorado, ser ajustado, ser corrigido, e algumas vezes a gente faz também grupos multidisciplinares, assim, de trabalho, que a gente junta, né, especialistas em acessibilidade digital e pessoas com deficiência para a gente, junto com a organização, e mostrando os caminhos na prática ali dessa transformação, de como eles podem realmente fazendo essa alteração nos sites. Então, essas são os três pilares, nossas 3 formas de trabalhar no Movimento Web para Todos. A gente é uma rede, né, grande, ali tem mais de 30 organizações hoje que fazem parte, Matavi é uma delas, e são pessoas, assim, que têm variados perfis, variadas especialidades, mas todos realmente querem fazer com que a web seja o que deveria ter sido desde o começo, um ambiente realmente acessível e inclusivo. Então, cada um na sua especialidade contribui, participa, está junto, né, com a gente, ajuda a reverberar esse assunto. Então, desde 2017, né, até agora, a gente já conseguiu realmente ampliar bastante a divulgação desse tema, abrir bastante o canal aí para outras pessoas falarem, outras pessoas terem acesso a esse conteúdo. Esse tipo de conversa, né, que eu estou tendo com vocês aqui é uma prova disso, né, o interesse que vocês têm, né, pelo assunto, e só vai crescer, só tende a crescer. A pandemia tem um lado muito ruim, mas ela teve um lado muito bom de escancarar, para quem não conhecia, para quem não sabia que esse problema existe, ela escancarou muito fortemente, principalmente em relação também às aulas online, muita gente que teve como é que ia fazer a aula online, de repente, no mundo, no virtual, deixando a intérprete de Libras lá na sala de aula física, e como que fazia com os materiais didáticos, que de repente tiveram que ser adaptados, e nem a equipe, né, de docentes também não sabe ainda, né, também como fazer para preparar esses materiais para que sejam acessíveis para todo mundo. Então, realmente tem muitos pontos que a pandemia trouxe, que a pandemia exacerbou aí, sobre essa falta, nesses ruídos todos aí de comunicação e de acesso, né, de acessibilidade aí nos meios digitais. E quando a gente fala em meio digital, eu estou falando pensa em tudo que é digital. Então, site, aplicativo, games, plataformas de reunião, de EAD, intranet, que mais? Esses totens assim, de autosserviço, tudo que for no digital. Existem regras, exatamente, diretrizes, para que isso tudo seja realmente acessível para todas as pessoas. Tá bom? E aí, eu não sei, eu acho que seria legal agora vocês irem perguntando, dúvidas, assim, o que vocês têm de curiosidade nessa área, e a gente vai conversando, acho que pode ficar mais animado. Eu abro para vocês, né? Eu tenho também minhas perguntinhas que eu vou deixar só para o final e tal, mas eu queria que vocês falassem, se possível, acionem aí áudio, câmera, e para a gente não precisar ficar lendo no chat, assim, que fica meio estranho, né? Nesse bate-papo é melhor o ao vivo em cores. Podem falar. Boa tarde para todos. Prazer, Suzeli. Eu queria comentar essa questão da acessibilidade no design do material didático, né? Eu sou professora também, e eu já fiz cursos online americanos que tratam de possibilidades para o professor trabalhar com material e ter esse material já acessível. E a gente não vê muito isso, né? Pelo menos assim, na instituição em que eu trabalho, e o que eu vejo aqui no Brasil não é muito assim. Eu queria saber de você, se você conhece algum departamento, alguma instituição aqui no Brasil
que já trabalhe com isso, que tenha um setor ou algo do tipo? Os Estados Unidos e a Europa, né, como um todo, especialmente Londres, né, eles são muito mais avançados em termos de acessibilidade do que a gente, em tudo, assim, né? Uma pelo fato de que realmente existe uma lei, a gente tem também aqui, mas eles realmente têm a cultura até de exigir mais os seus direitos, né, as pessoas lá. Então, só para você ter uma ideia, no ano passado acho que foi, 17 museus dos Estados Unidos foram processados porque os sites não estavam acessíveis para essas pessoas. Então, são exemplos, assim, as pessoas realmente buscam os seus direitos, então também tem essa realidade lá. Aqui no Brasil, realmente, isso é bem incipiente, a gente não tem, toda hora a gente também é acionado por organizações, assim, até de educação, inclusive, né, pedindo apoio, alguma orientação nesse sentido. Não sei se você conhece o Diversa. Diversa é uma instituição aqui de São Paulo, é uma organização não governamental que eles trabalham para ajudar, apoiar escolas, aí é mais escolas de ensino fundamental, né, do básico, e eles apoiam essas escolas a fazerem, adaptarem seus conteúdos, adaptar sua didática para que realmente façam algo inclusivo, né, para que juntem, né, crianças com deficiência e quem não tem deficiência, tudo na mesma classe para ter aula do mesmo jeito, com as mesmas oportunidades, com as adaptações devidas dos materiais, né, dos materiais, dos exercícios e tal. Então, ali pode ser um bom canal para você, pelo menos se inspirar para ver como é que eles adaptam tanto as atividades quanto os materiais. Mas aqui eu já te falo algumas dicas assim que para vocês, professores, assim já seria muito legal. Se vocês utilizam, por exemplo, o Microsoft Office, o pacote Office, né, o PowerPoint, o Word, vocês já viram que existe um botãozinho chamado verificador de acessibilidade? Não. Quando você for lá no revisão, qualquer um desses no Word, no PowerPoint, no Office, no Excel, em qualquer um deles, se você for lá em revisão, vai abrir no cantinho lá em cima, verificador de acessibilidade. Você clica lá e você pede para deixa ele clicado enquanto você faz o seu documento. Você vai ver que a hora que você incluir uma imagem naquele documento, já vai automaticamente pedir para você colocar a descrição da imagem, depois vai sugerir para você organizar a ordem ali de leitura, para quem for ler aquele material com o leitor de telas, com apoio de leitor de telas. Então, tem uns recursos, existem já alguns recursos de tecnologia que ajudam nisso, ajudam até nessa educação. Esse da Microsoft já fala, inclusive, se a imagem está com contraste ruim ou não. Então, então tem essas ideias, assim. Existem algumas outras regras básicas, assim, como optar por letras, né, por tipos de fontes sem serifa, fontes grandes. O Luiz só tá assim, né? O Luiz é o nosso designer máximo aí da acessibilidade. Então, existem as fontes adequadas, o contraste tem que ser bem nítido. Se você for trabalhar, por exemplo, com os alunos e for mostrar algo, um gráfico, por exemplo, com informações, essas informações não podem estar baseadas só em cores, porque existem, eu não lembro agora o número exato, mas a quantidade de pessoas com daltonismo é gigantesca. É gigantesca. Então, você fala assim, veja aqui no vermelho, na parte vermelha e tal. A pessoa pode não fazer ideia de que parte vermelha é essa. Então, os gráficos também com informação dentro deles. Então, existem essas
técnicas e regras assim que são relativamente simples e que vocês já podem treinando isso, adaptando isso, colocando né, adotando essas regras aí nos materiais que vocês já usam. Vocês usam PowerPoint para dar aula no online? Vocês sabiam que existe a legenda automática no PowerPoint? Nossa, como a gente não sabe das coisas, né? Eu tô pensando aqui comigo, como a gente é atrasado com isso, porque por exemplo, o Moodle, eu utilizo o Moodle, ele tem ali a caixinha para descrever a imagem. Eu lembro que quando eu fiz o treinamento, passaram a informação, não, aqui não precisa, é só você clicar e pronto. Então, veja a mentalidade de que é mais fácil não inserir nada, né? Eu fiquei tão intrigada com isso, eu vou passar aqui no chat uma matéria que a gente fez no Dia da Educação, que tem bastante dica aqui legal para obrigada. Vocês. Eu fiquei tão intrigada com esse negócio, falei, gente, mas se tá tudo aí, se as informações existem, se as Microsoft da vida, os Google da vida disponibilizam esses recursos, onde que tá pegando, né? E aí eu me matriculei num curso de programação. Eu falei, eu vou lá, tô intrigada. Eu fui num curso básico lá, aí cheguei na primeira aula, fiquei lá ouvindo, e aí foi exatamente isso que aconteceu. Ela foi ensinar a fazer um site. Lá, a hora que vai criando e tal, ela foi falar, aqui agora a gente vai criar o campo, né, da imagem. Tá aqui, esse campo aqui, coloca qualquer coisa, só para não ficar vazio. Ou, coloca aí foto da praia, então escreve só praia, tá bom. Aí no final da aula eu fui conversar com a professora, na época eu falei, mas por que você fala isso, né, que você dá essa recomendação? Aí ela, não, porque as pessoas estão aqui, elas querem ver o site funcionando, né, as coisas não estão, então eu tenho que ser rápida, tenho que passar. Eu falei, mas... e as pessoas, as 7 milhões de pessoas cegas que vão navegar nesse site que essas pessoas estão fazendo depois, não vão saber que imagens são essas, nem o botão, nem dos botões para clicar. Aí ela ficou assim, eu não sabia disso. Professora de programação. Então, as pessoas, existe um problema aqui, né, no mundo todo, mas especialmente aqui no Brasil, que as pessoas com deficiência ainda elas estão numa bolha de invisibilidade. Então, a gente não convive muito com elas. Né, é normal as pessoas assim não terem, apesar de serem 25% da população brasileira. E, então, essa falta de convívio também acaba sendo um problema que a gente vê esses relatos, assim, mas eu nunca imaginei que uma pessoa cega navegasse, usasse a internet, fizesse algo sozinho na internet. Como assim uma pessoa surda não sabe o que está escrito ali no meu site? Pelo amor de Deus, não é possível, né? Então, isso a gente... tetraplégicos navegam? Não é impossível. Não, só tornar o site acessível, ele vai fazer a navegação tranquilamente, com todos os recursos. Então essa sementinha, sabe, que a gente no movimento gosta de provocar, de plantar, assim, lembre-se de que tem muita gente que precisa de algum recurso, alguma rampa de acesso só para entrar e ter acesso à informação que a gente tem fácil. E aí, quando a gente começa a ver esse negócio de acessibilidade, a gente fica meio doido da acessibilidade, tá? Não, eu fico assim, aí eu entro no site, já começo a ver que aquela letra tá pequena, aí eu já fico louca com aquela história, ou que o contraste tá ruim. Isso porque eu tenho 5 graus de miopia, não é tanta coisa, né? Então, imagina aqueles sites que piscam, né? Aquelas figurinhas, agora tem umas figurinhas que são assim, que elas me tiram, como é que fala? Elas me desequilibram. E eu não tenho nenhuma neurodiversidade. Imagina quem tem. Então, são situações assim que... E o princípio da acessibilidade digital
ele é baseado no princípio do desenho universal, que aí o Luiz também vai saber o que eu estou falando. Esse desenho universal, ele foi feito, né, por um grupo de vários profissionais, né, de diversas áreas, especialmente ali por um grupo de arquitetos americanos, e que eles criaram 7 regras, 7 princípios, na verdade, que se todo mundo seguir, eu sigo, inclusive para comunicação, que se todo mundo seguir esses 7 princípios, eles tudo que vai ser feito vai ser pensado para todo mundo. Aí que entra o princípio de ser algo, da acessibilidade ser bom para todo mundo, e não ser bom só para pessoas com deficiência. É que sendo bom para todo mundo, também as pessoas com deficiência também, vão se beneficiar, obviamente, com isso. Quando a gente torna um site acessível para a navegação de uma pessoa cega, a gente ali já está resolvendo grandes problemas de acessibilidade que vai ajudar a vida de muita gente. Inclusive a minha, que eu só tenho 5 graus de miopia. Várias das regras ali seguidas vão ser úteis para quem tem tetraplegia. Então vão ser úteis também para o meu mouse que acabou a pilha e eu vou ter que navegar de agora, terminar esse negócio que eu estou fazendo sem a pilha do meu mouse no teclado, na navegação por teclado. Vai ajudar a uma mãe que está lá com o bebezinho no colo e tendo que fazer a navegação com uma mão só. Então, vai ajudando todas as situações, vai ajudando quem está sem o fone de ouvido e deu pau no som, não vai poder ouvir aquele vídeo, aquela aula naquele momento, porque não tem a legenda. Então, é esse conceito da acessibilidade que é legal ficar na cabeça, assim, né, de todo mundo, assim, que se a gente pensa na diversidade das pessoas, né, na maior parte, assim, de pessoas que têm baixo letramento, crianças, pessoas idosas, pessoas estrangeiras que estão aprendendo o nosso idioma, que estão chegando aqui agora, pessoas com deficiência, pessoas que estão com algum problema técnico naquele momento, por algum motivo, pessoas que fizeram uma cirurgia em um dos olhos e está agora com uma dificuldade de enxergar momentânea, né, naquele processo. Então, quando a gente vai lembrando, tendo essa empatia, praticando essa empatia, lembrando, né, dessa diversidade aí da população, tudo que a gente vai fazendo agora pensando nessa inclusão. Eu, por exemplo, eu não consigo mais fazer se eu vou fazer sei lá, um Word, fazer um artigo, tá, vou incluir uma foto, alguma coisa assim para enviar para alguém, mesmo que eu saiba que a outra pessoa que vai receber não tem nenhuma dificuldade com aquele, ou de leitura, ou de cognitiva, alguma coisa, eu não consigo fazer o documento sem ele estar acessível. Já é natural para mim. Eu nunca mais na vida justifiquei um texto, nunca mais na vida deixei o espaçamento simples ali entre as linhas. Nunca mais usei fonte com serifa, Times New Roman, nunca mais na vida. Nunca mais, sabe, fiz a letrinha pequena demais. Então, essas coisas, e aí eu fui vendo que era muito bom para mim também. Sim. Que era excelente, que eu ia gostando ali, sabe, de fazer, era agradável, foi ficando mais agradável para mim, fazer esses documentos assim, e receber do lado de lá, nossa, que coisa gostosa de ler, nossa, que material fantástico, ideias legais, e se você tivesse mandado as mesmas ideias de uma forma inacessível, provavelmente as pessoas não teriam lido aquilo lá. Eu estava até comentando, a gente está fazendo um trabalho agora para uma organização aqui, e eles referenciam muitos estudos acadêmicos. Só que o público dessa organização é um público de pessoas muito simples, mas que eles querem como é que fala? Passar bastante informação, aculturar, colocar, né, referências, expandir o conhecimento dessas pessoas.
Só que só colocando o link do estudo acadêmico ali, eu, jornalista formada com especialização, não sei das quantas, tal, alto letramento, nanã, eu lia e relia aquela tese, aquele artigo científico, e eu não conseguia entender. Ou com dificuldade, se eu tivesse que fazer um resumo daquilo, eu ia precisar de uma tarde inteira para fazer. Então, eu entendo, apesar de que é meu sonho, eu ainda acho que a gente vai ver isso, que a academia vai liberar um pouquinho e deixar a gente ser mais leve aí, né, na linguagem dos artigos acadêmicos, mas, por exemplo, nos Estados Unidos já é muito comum a gente ver as universidades, principalmente a Harvard ali, que elas publicam sempre um resumão muito simples, muito direto, muito objetivo com os principais pontos daquele estudo acadêmico, e aí se a pessoa quiser realmente mais detalhes e se aprofundar aquilo, ela entra no estudo técnico e vai atrás dessa informação. Então isso também já é uma ideia de acessibilidade, de tornar aquele conteúdo acessível ali para todo mundo. E mais? Quem mais quer falar? Eu queria só completar que essa semana, dei uma olhada nos cursos de Universal Design for Learning, né? E tem, assim, no Future Learning, no Coursera, no Canvas, achei muito legal. Quando eu fiz, há algum tempo atrás, não tinha tanto. Eu lembro que eu fiz em uma plataforma que nem é tão conhecida, mas essa semana, dando aula para os meus alunos, a gente estava falando sobre isso, sobre o design universal, e na educação, e aí eu fui procurar e achei, assim, muita coisa, só que tudo em inglês, né? E aí, outro princípio aí de acessibilidade seria realmente a permissão de tradução disso tudo, que nesse ponto, se pudesse ser pelo Google, seria excelente, porque ele já traduz ali, né? Mas esse assunto tem realmente ganhado bastante espaço, viu? E vai crescer. Obrigada pelas dicas, vou entrar aqui para ver. Imagina. O que mais? Suzeli, já que eles estão tímidos, aí eu vou perguntar, depois espero que eles vão perguntando também. Vocês, você falou que já apresentaram alguns relatórios, né, do movimento nesses anos, e vão apresentar novamente. Vocês têm, assim, um mapeamento de usuário que precisa, que procurou o movimento, ou que tenha no Brasil essa procura pela acessibilidade digital, um mapeamento por gêneros, a questão da diversidade, então por raças, enfim, há essa preocupação do movimento também, saber quem que está sendo, na verdade, excluído, né, da acessibilidade digital, se há a questão também das pessoas trans, que elas também já são excluídas quase tudo, e se também essa pessoa com a deficiência fica também excluída nessa acessibilidade digital, a questão dos negros, as pessoas negras. Vocês têm dentro do movimento, uma equipe que faça esse mapeamento? Não, esse tipo de dados não, a gente só realmente tem nosso objetivo ali é ver quantos canais, né, digitais não estão acessíveis para todo mundo ali, né, então para essas pessoas a gente nem é permitido, na verdade, assim, a gente identificar, deixa eu só desligar aqui, tá, nem é permitido, assim, até por legislação e tal, a gente identificar quantas pessoas com deficiência navegam ali, quantas entraram no site, existem umas complicações aí nesse sentido, então a gente não chega nesse ponto. O que a gente sempre diz, e que é natural, é que as pessoas com deficiência, elas também são mulheres, homens, trans, não sei o que, tudo. E elas carregam, então, além dessas outras, é o que você comentou, além desses outros preconceitos, ainda
a invisibilidade ou esse preconceito também em relação à deficiência. Então, elas não se enxergam mesmo. Isso a gente ouve muito, esses comentários. A gente tem, né, uma rede grande ali de pessoas com deficiência junto com a gente, e eles comentam mesmo que eles não se enxergam, né, também na publicidade, nos canais ali, nos vídeos, nas novelas, nas entrevistas. Então, da mesma forma, né, que há essa exclusão, né, por questão de gênero, raça e tal, também tem por esse lado da deficiência, com o agravante de que ainda por conta de muitos desses tipos de deficiência, o acesso à informação é ainda pior, é ainda mais prejudicado. Então tem isso, mas esses dados desse jeito a gente não tem não. Também não sei se existem, nunca me deparei com eles em nenhum lugar não. Eu sei que existe uma pesquisa que é feita a cada 2 anos sobre hábitos de consumo das pessoas com deficiência, mas só assim, mas com esse foco. E daí eu também anotei aqui. Mas sabe uma coisa, posso pegar um gancho? Que eu lembro, no comecinho você até falou, né, boa tarde a todos, todas e todes. Vou até pegar esse gancho aqui da linguagem neutra. Eu apoio demais a comunidade LGBTQIA+, assim, para essa iniciativa de tornar, né, a linguagem mais neutra, mais inclusiva ali para todo mundo. Mas, do ponto de vista de acessibilidade, há um grande problema em criar palavras novas, em criar palavras que não são oficialmente reconhecidas. Então, quando a gente fala ali de acessibilidade, a gente leva sempre em consideração o que é uma linguagem inclusiva, né, a proposta de uma linguagem inclusiva, que é essa de agregar todo mundo, a proposta da linguagem neutra, que é eliminar a marcação de gênero, né, para o masculino, para reforçar muito esse lado, e para tentar tornar, né, a comunicação muito mais inclusiva do ponto de vista de gênero, principalmente, e a linguagem acessível, que é aquela especialmente voltada para fazer com que pessoas com... aí todo mundo, né, mas especialmente pessoas com algum tipo de deficiência compreendam. Então, quando a gente muda uma palavra, por exemplo, escreve todes, a gente pode gerar uma confusão aí de compreensão por pessoas neurodiversas, pelos tradutores automáticos de Libras, que não vão interpretar aquela palavra como todos, e não vão fazer o sinal de todos, vão começar a soletrar. Talvez uma tradução automática ali em outra língua, também pode ser que não reconheça. Dependendo se tiver X, arroba, ou algum outro símbolo na palavra, pode gerar um transtorno também para quem utiliza leitores de tela. Então, existem uns problemas nesse sentido do uso de palavras criadas. Então, o que a gente sempre defende para apoiar essa causa e essa justíssima e super legítima causa, adotar usar palavras que já são conhecidas, mas que a gente neutralize o gênero no contexto. Então, sei lá, ao invés de eu falar assim, os estudantes estão ali. Estudantes estão ali, tira esse os aí, mas nossa, mas na língua portuguesa vai faltar, mas não vai faltar a compreensão, eu não estou inventando uma palavra nova ali. Não, esse é problema dos homens todos, os homens estão acabando com a natureza. A humanidade está acabando com a natureza, que tal a gente falar dessa forma? É uma palavra que existe, todo mundo vai entender e vai ficar mais inclusiva. Então, é uma dica interessante. É polêmico isso. Polêmico. A Unicamp até fez um evento no ano passado super interessante, reafirmando que tem que existir sim, que daí a tecnologia que tem que se adaptar a isso, e não o contrário. Né? Então, foi bem bonito, assim, porque foi uma moça que tinha defendido o doutorado dela na Unesp de Rio Preto, e aí na mesma noite ela
essa fala, né? E essa marcação, a defesa dela, e eu concordo, é que então a tecnologia se adapte para entender o todes, porque amenizar isso vai para um discurso que é excluir essa existência do não binário na linguagem, né? Então, aí eu acho que é outra visão. E aí o que a gente faz com as pessoas que têm síndrome de Down, que têm autismo, que têm dislexia, que são estrangeiras chegando no Brasil? Então não é nem só a tecnologia. Não, mas na língua inglesa eles acharam um jeito de marcar isso na língua. Por isso que eu acho perfeita essa discussão, e aí eu acho que é legal ter esse amadurecimento e até chegar realmente a uma alteração na língua portuguesa, a uma alteração oficial. O que a gente defende só é que enquanto não há essa alteração oficial, a gente respeite essa questão e vá trabalhando, né, a forma com que já existe para não causar realmente uma exclusão aí de diversas pessoas aí na comunicação. E aí eu pensei também, não sei se as pessoas querem falar outras coisas, mas eu queria entender também de quem procura o movimento desde seu início, qual tipo de... Vocês têm isso marcado também, qual a deficiência, assim, que é a que mais é procurada para vocês? Então, são as pessoas com deficiência visual, ou são as pessoas com deficiência motora, ou as pessoas com deficiência auditiva, para entender, assim, o que está faltando mais, vocês também têm isso marcado, de acessibilidade digital. Então, qual comunidade que mais procurou vocês nesse tempo todo? Eu acho que a gente pode dizer assim, quais as comunidades que são mais prejudicadas pela falta de acessibilidade no digital? Acho que talvez mais por aí a comunidade, as pessoas cegas, realmente, hoje, a falta de acessibilidade que a gente tem, as barreiras que a gente tem, elas afetam muito, muito pessoas com cegueira. Realmente, por mais que elas sejam super hábeis ali na tecnologia, a gente conhece várias pessoas cegas que são, inclusive, programadoras, né, desenvolvedoras de sites, e que, às vezes, elas não conseguem sozinhas fazerem uma compra, mesmo porque vai chegar em algum campo que não está descrito, ou vai simplesmente pular de um lado para o outro para elas. Então, quando a gente resolve os problemas de acessibilidade, permite que os sites sejam acessíveis para pessoas cegas, a gente já resolve pelo menos entre 60% e 70% ali dos problemas de acessibilidade para todo mundo. Então, se for falar assim, vamos ver quem que está sendo talvez mais, pode falar. Não, é isso, seria as pessoas com deficiências visuais, então. Só que aí se a gente for pensar em número de pessoas surdas existem mais, uma quantidade maior de pessoas surdas no mundo. Se a gente for pensar nas deficiências temporárias também, né, pessoas que às vezes quebram o braço ou que estão impedidas ali de usar, né, as mãos por algum motivo, juntando isso às pessoas que têm deficiência motora, juntando isso às pessoas que têm algum reumatismo, doença, né, ali que esqueci o nome agora da doença, que esclerose, acho que né, esclerose, que vai atrapalhando. Então, se a gente vai juntando isso, aí você vai vendo que as deficiências motoras também acabam, quem tem a deficiência motora nos membros superiores também tem bastante dificuldade ali. Então, na verdade, vai afetando todo mundo. Todo mundo pergunta para a gente no movimento assim, o que eu posso fazer de básico ali para o meu site já ficar acessível, né? Então eu sou um básico, eu quero um básico. Mas aí a gente sempre fala assim, se faz o basiquinho e chega numa porta, a porta está fechada, já não está mais acessível. A pessoa pode navegar ali pela sala da tua casa, tal, tranquilamente circular pela sala, quer ir no banheiro não pode porque está sem a chave. Então esqueceu daquele do básico ali, né? Então essa é a ideia. O que mais?
Mais perguntas? Pessoal da Biblioteca Falada aí, pode falar. Eu tenho uma pergunta, na verdade tinha colocado aqui no chat, mas agora eu vou falar aberta. Eu não vi. Não, tudo bem. A gente sempre fala da questão de acessibilidade dos sites e tudo mais, mas pensando, a gente é um movimento de dentro da universidade, tem algum ranking da acessibilidade em relação à universidade? Porque a gente acessa o Sisgrade, a gente acessa sites da própria universidade, e eu queria saber se tem algum dado em relação à acessibilidade das universidades brasileiras. Quando a gente lançou o movimento, em 2017, a gente fez um estudo pegando os sites acho que foram as 20 principais universidades e escolas de ensino médio no Brasil, né, para verificar a acessibilidade dos sites. Todos eles foram reprovados na época. Acho que não mudou muito esse cenário, mas eu não tenho como confirmar. A gente não fez uma nova pesquisa em relação às universidades, mas como a gente fez essa pesquisa pegando todos os sites ativos, as universidades entram também ali. E então o único setor que a gente viu que teve uma leve melhora, né, nesse tempo aí que a gente está medindo, são alguns segmentos da área governamentais que tiveram uma leve melhora ali, pouquíssima, bem pouca, mas ainda estão subindo. Os outros estão bem estagnados e a gente espera que agora nessa próxima medição a gente consiga ver uma melhora, porque tem tido bastante pressão nesse sentido. Bastante. Só uma observação, eu coloquei o site da nossa unidade, da FAC, aqui, vocês têm dentro do site para você colocar, né, o link, você queira ver se é acessível ou não. O nosso está reprovado, na época eu falei, gente, né, nossa universidade, e tem muitos projetos dentro da universidade sobre acessibilidade, então fica um paradoxo, né? E aí a gente fala sobre acessibilidade, é o que a Aniela estava falando, a gente tem um grupo, né, sobre isso, e não conseguimos tornar os nossos sites acessíveis por falta de verba, etc. E aí vira uma bola de neve. A gente não está mais disponibilizando o robozinho automático, a gente faz a validação, né, gratuita, só que agora a gente tem feito de um outro jeito, porque quando a gente responde para a pessoa, a gente já envia vários links ali para ajudá-las a resolverem aqueles problemas que foram identificados. E eu acho que vou até sugerir que a gente faça um estudo em cima desses pedidos, né, de avaliação que chegam para a gente. Mas pelo que me lembro, assim, Libras, raríssimo a gente encontrar. Existe um probleminha, assim, que é tão básico de resolver, assim, que acaba deixando o site bem complicado ali para navegação, também com o leitor de telas, que é simplesmente colocar no começo do site a gente fala que é declarar o idioma, né? Colocar só um PT/BR, ali é um código desse tamaninho, piquititico, ali no começo do site, e é tão básico e passa batido também, acaba complicando. E uma das coisas que a gente vê que é muito comum e que quase não é falado em termos de acessibilidade digital é o conteúdo mesmo, é o texto que está escrito, o jeito que as frases estão construídas, as palavras que foram escolhidas ali para colocar. Ou o vídeo que está sem a legenda, o vídeo que está sem uma descrição. Então, e essa parte do conteúdo, muita gente que lida, né, que trabalha com conteúdo, que faz essa parte aí dos sites e dos aplicativos, ainda não estão cientes de que elas também estão envolvidas nessas questões de acessibilidade digital. Então, é interessante. Quem mais? Alguém falou que uma pergunta? Acho que era o Guilherme, né? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Sueli, um prazer estar aqui com você também. Bom, eu sou estudante da Unesp também e eu faço parte da Biblioteca Falada, como o Lucinete tinha comentado, que é um outro projeto que tem na Unesp também sobre acessibilidade.
E eu tinha uma dúvida aqui muito grande, que a gente já conhece o Web para Todos há um tempo, né? Assim, de praxis a gente sempre fala, a gente sempre está olhando, vendo o que tem de novidade lá, principalmente. E eu tinha uma dúvida em relação a como funciona a questão. Eu já tinha visto algumas notícias de vocês e tudo mais, sobre um grupo que vocês têm de pessoas com deficiência que fazem, eu não sei se é exatamente consultoria o nome, mas que participam ali do movimento e que ajudam vocês nesse trabalho todo. Eu queria saber como isso funcionava, como que é feito isso em conjunto, etc. A gente tem no Web para Todos, a gente trabalha no sistema de rede, né? Então, a gente tem muitas pessoas com deficiência que fazem parte dessa rede e que também são especialistas em acessibilidade digital, aí com um foco maior relacionado à sua deficiência. Então, por exemplo, a gente tem, nesse evento que a gente vai começar a partir de semana que vem, a gente vai contar também com a participação de várias pessoas aí com deficiência da rede do movimento. Uma delas, por exemplo, que é o Diniz Cândido, ele é especialista também em acessibilidade digital, ele entende de todas as diretrizes, só que ele tem baixa visão. Então, ele se aprofundou nessa questão de usuários e usuários ali com baixa visão, né? Então, a gente faz essa mistura. Então, tem tantos os profissionais ali, né, que são com deficiência ou não, que entendem muito dessas diretrizes de acessibilidade, aí que eu falei que existem há mais de 20 anos, vêm sendo atualizadas e tal. E também, muitas vezes a gente convida pessoas que nem são especialistas, nem têm tanto conhecimento dessas regras, mas que são usuários ou usuárias ali do sistema. Então, eles vêm com esse complemento e com esse conteúdo aí de como é a experiência, né, dessas pessoas nessa navegação. Então, a gente faz essas dobradinhas, assim, quando a pessoa, muita gente procura a gente lá para fazer parte, aí a gente faz uma entrevista, conversa, vê como funciona, vê como né, quais são as habilidades dessa pessoa, e a gente vai construindo essa relação e esses trabalhos aí em conjunto. Legal, entendi. E tinha surgido também essa questão, uma vez que eu tinha visto uma notícia de vocês em relação à descrição de imagens, a inclusão ou no texto alternativo ou na hashtag, né? E foi lá que eu tinha visto no texto falando um pouco que vocês consultaram algumas pessoas para saber também qual era a preferência delas e tudo mais. E eu queria saber um pouquinho também das recomendações que vocês têm em relação a isso. Aonde utilizar a descrição de imagens, ou no texto alternativo, ou na hashtag, ou em ambos. Enfim, que essa é uma temática bem interessante. Isso, aí especificamente em redes sociais, né, inclusive quando a gente começou no movimento, nem tinha o campo do texto alternativo, né, nas redes sociais, isso foi surgindo depois. Então, até quando foi criada, né, em 2012, a hashtag para cego ver, o Facebook, né, na época era o que tinha, nem tinha essa preocupação e nem tinha esse campo. Então, foi uma iniciativa ali para incluir pessoas cegas, né, puxada ali pela Patrícia Braille, que é uma professora de Braille, ela queria realmente incluir, levar, né, as pessoas que ela conhecia ali, que têm cegueira ou baixa visão, para as redes sociais, e começou esse movimento. Então, isso aí foi algo que foi bem legal, que foi ganhando corpo, foi ganhando força e tal. Recentemente, a gente nem está mais usando a hashtag para cego ver. Agora a gente já está partindo direto para descrição de imagem, ou se for um vídeo, talvez uma descrição de vídeo, também por uma questão de evolução de terminologia. As próprias pessoas, né, com cegueira e baixa visão ali da nossa rede, né, da rede do movimento, comentaram isso, né, que esse nome para cego ver cumpriu um papel muito importante lá atrás, né, chama atenção, nome marcante, marqueteiro, né, então legal que foi gerando essa curiosidade. Agora, né, que as pessoas já estão um pouco mais conscientes em relação a isso, buscou-se também isso, porque começou, mas é só para o cego ver? Não é para cega ver também? Não é para... E baixa visão?
E quem quer só ver lá e pronto, que tem algum outro tipo de deficiência, então não serve, é só para o cego aquilo? Então começou esse debate, então chegou-se ao consenso ali de que seria melhor realmente usar a descrição de imagem, e aí descreve. Então, na rede social é legal você colocar, pelo menos a recomendação que a gente chegou junto com eles aí que a gente recomenda no Web para Todos. Coloca no Alt, né, uma descrição bem resumida daquela imagem, a informação principal, primordial ali daquela imagem, bem resumidinha, e no post ali na legenda, aí descreve mais detalhes dela. A gente recebe muito comentário, assim, interessante, de pessoas que não têm deficiência visual, e que gostam, que se beneficiaram com essa descrição, porque não se atentavam aos detalhes da foto, por algum motivo, ou né, às vezes tem alguma característica ali que dificulta ali, né, a compreensão daquela imagem. Então, na descrição isso ajudou. Pessoas com daltonismo começaram a agradecer a gente, falando, nossa, eu jamais imaginei que isso fosse vermelho. Que legal que você falou, que tal coisa. Então, principalmente para lojas, para quem trabalha com venda, isso também começou a chamar essa atenção. Então, muita gente, né, fala assim, mas agora que as redes sociais têm esse campo do Alt, melhor parar de escrever no post ali, mas aí a gente realmente voltou atrás não, a gente realmente continua estimulando, porque está beneficiando muitas outras pessoas também. Entendi, Suzeli, muito obrigado. E mais umas coisas, desculpa, gente, eu fui anotando aqui conforme foi falando, que aí vai surgindo, né? Complementando um pouco do que a Lucinéia tinha comentado também dos sites, né, principalmente das universidades, no nosso caso da Unesp, foi um problema que a gente bateu de frente com ele aí um tempo atrás, quando a gente estava pensando em consultar mesmo como que era a acessibilidade do nosso site que estava sendo desenvolvido, e por estar dentro da plataforma da Unesp, muitas coisas não eram acessíveis, então a gente teve que migrar para outra plataforma, e aí todo esse trabalho novamente, mas só para a gente ver aí como que dentro da própria universidade entra nesse paradoxo que a Lucinéia falou. A gente está aqui falando de acessibilidade, mas não promove a acessibilidade totalmente para que as pessoas cheguem nesse conteúdo. Então, são questões bem sérias, né, que precisam ser vistas também. E o legal disso é que a gente fala que é realmente uma jornada, é um passo depois do outro, assim, sabe? A gente entende que seria o melhor dos mundos tudo ser acessível, né? Fazer tudo de uma vez. Mas se isso está começando com a semente de vocês aí, né? Com o empurrãozinho de vocês, não desanimem, não. E aí vocês vão expandindo isso para a universidade. Uhum. E um outro comentário que eu tinha notado que eu queria fazer também, acho que foi quando a Leila comentou sobre isso está sendo cobrado, a cobrança que tem em cima disso, né, de ser pensada a acessibilidade nos sites, e que você tinha comentado que no exterior, em outros países, tem mais essa fiscalização ali presente. Tem um caso bem, bem curioso, que um estudante de mestrado da Unesp, ele fez parte da pesquisa dele na Austrália, ele trouxe para a gente essa informação de que existe uma fiscalização lá, porém, não só isso, como também a questão eu sou estudante de relações públicas, né, então entro mais para esse lado, ele falando como existe essa pressão social também por parte das relações públicas na Austrália, em questão de diálogo com a opinião pública e transformar isso um pouco numa problemática contextual, né, não só o governo cobrar que as empresas façam isso, mas uma questão de visibilidade, uma questão de reputação das organizações, elas estarem pensando na acessibilidade nos sites delas ou não. Achei bem interessante, que é algo que a gente não faz, a gente não desenvolve isso aqui, a gente que eu falo de relações públicas, né, não pensa tanto nisso quando é uma grande possibilidade, é uma forma aí de atuação perante nesse cenário que pode possibilitar, promover mais acessibilidade, né? Que legal, que legal. Muito bom. Suzeli, e assim, meio que já indo para o final, mas ainda temos aí os comentários finais, vocês têm metas, assim, porque o movimento já está com 4 anos, né?
quais são as metas para os próximos 5, 4, enfim, conquistas que vocês queriam ter aí? A gente sempre brinca, assim, né, que a gente fala que o sonho do Movimento Web para Todos é ele deixar de existir, né? Então, aí a nossa meta é a gente chegar num ponto que a gente não precisa mais existir. Então, a gente nasceu para morrer logo, a gente gostaria de morrer logo. Por quê? Porque o nosso sonho realmente era que todo mundo já tivesse essa consciência da acessibilidade digital e que já realmente não precisássemos mais falar sobre isso. Mas a gente sabe que é um caminho muito longo ainda, principalmente quando a gente vê que menos de 1% ainda, né, dos sites tem acessibilidade, algum grau de acessibilidade. Então, a gente não tem, assim, definido, né, com essa clareza, assim, eu quero que o ano que vem 10% dos sites brasileiros sejam acessíveis. A gente não chegou nesse dado ainda, a gente está, talvez com essa medição, agora com essa frequência, a gente consiga ter uma visão, assim, mais clara, mas a gente trabalha para que, né, essas medições estejam sempre crescendo, essa faixa, né, dos sites esteja realmente sempre subindo, que a gente não regrida nunca, né? Então, desses estudos que a gente fez, realmente a gente percebe que tem esse crescimento, é baixo, bem baixo ainda, mas que está subindo. E uma das coisas que a gente faz, por exemplo, ano passado, a gente resolveu atacar bem a questão da descrição de imagem, porque de todas as barreiras de acessibilidade ali que a gente verificou, né, nesses sites, né, nesses milhões de sites, a descrição de imagem seria o mais rápido e fácil de ser resolvida, de ser eliminada. Então, a gente ficou o ano inteiro batendo bastante, assim, nesse assunto, passando informação, ensinando como fazer, fazendo oficinas, assim. Então, a gente tem essa expectativa de que tenha baixado esses 83%, que tenha caído bastante esse número. Vamos ver. Vamos ver. Mas acho que tem mais alguém? Acho que não, né? Que queira fazer perguntas, comentários. Eu vou fazer uma pergunta, Luciné. Dessa fala final, Suzeli, que você tinha comentado, você falou que então esse 1% são sites que têm algum nível de acessibilidade, né? Não seria, por exemplo, o padrão AAA, assim, de acessibilidade, assim? Não dá para verificar só de forma automática a acessibilidade de um site. Então, para a gente conseguir verificar os dos 14 milhões, a gente realmente fez um roteirão para a máquina mesmo fazer essa checagem. Então, ela faz uma busca ali automática. Então, o que a gente diz é que, realmente, esses menos 0,74%, para ser mais específico, eles estão minimamente acessíveis. A gente todo mundo consegue entrar por ele, fazer essa navegação. Pode ser que não entenda alguma coisa ali, aqui, ali e tal. Pode ter bastante dificuldade, talvez, para a pessoa surda, se não tiver realmente Libras, mas, no geral, se for pensar assim, nos quesitos mínimos de acessibilidade, eles têm. Só que tem, para fazer, né, para verificar realmente a acessibilidade ao site, é preciso ter bastante trabalho aí realmente manual, esse de verificar textos, esse de verificar legenda, isso nenhuma máquina pega, nenhuma máquina vai pegando a qualidade ali dessa navegação, como é que fala, da experiência ali, né, daquela pessoa que está navegando. Então, isso tem que ser feito ainda manualmente. E uma informação muito importante para vocês, que estão, né, começando a aprender bastante sobre isso agora, existem umas promessas de que é fácil tornar um site acessível com um clique. Põe um cliquezinho aqui, vou pôr um plugin que vai resolver, vou transformar o seu site acessível. Do mesmo jeito que eu falei que não dá para fazer essa verificação totalmente automatizada, é impossível também, não existe ainda até hoje algo que faça um site ser acessível com apenas a colocação de alguns plugins. Isso é impossível. E, pelo contrário ainda, vários dessas promessas acabam prejudicando ainda mais a acessibilidade do site, acabam piorando e colocando ainda mais barreiras nesses sites.
Então, também não são difíceis as regras de acessibilidade, mas elas exigem esforço, elas exigem um trabalho ali de esforço, de manutenção constante, de vigilância constante. Então, tudo que for promessa milagrosa de simplicidade absoluta, fujam. E precisa de um investimento, não adianta achar que, sei lá, é um movimento que vai fazer isso, não, porque o movimento, né, alerta, né? Mas precisa de um investimento que seja também algo separado, esteja dentro do orçamento de organizações públicas e privadas, né? E se o site for pensado desde o comecinho, já com acessibilidade, o investimento a mais que vai ser feito vai ser de manutenção, né? Manutenção, de inclusão ali de uma ferramenta de Libras, mas se bem que tem também a opção gratuita que o próprio governo oferece. Então, é a mesma coisa, a gente vai construir uma casa, se a gente vai planejar a casa de forma acessível, os materiais são os mesmos. O material que você vai usar é o mesmo, só que você já vai fazer a parede mais alargada, essas coisas. Um site é a mesma coisa. Se você tiver que depois quebrar a parede para consertar, aí você vai ter um investimento de novo de mexer com aquilo. Ai, que bom. Eu acho que a gente tem muito papo, a gente já te falei, né, do nosso podcast, que a gente vai fazer aí mais de um episódio sobre isso também. E agradecemos a sua presença, o seu bate-papo, o seu trabalho, né? Que eu acho que todo mundo que abraçou esse trabalho não é apenas, né, uma profissão, mas é uma missão também que a gente tem aí. E vamos abrir para foto aí, para o print. Quem printa, eu posso printar também, mas preciso de câmeras abertas. Galera que fica... Isso, agora estão mais carinhas. Vamos lá, vamos... Penteando o cabelo. Pentear o cabelo é o básico. No meu caso, eu faço assim. Quem faz assim, então... Quem mais aí? Ai, olha cada cara linda, gente. Vocês estão tudo fechados. Não dá. Tá vendo? Tá vendo? Então, vamos lá. Então, Matave e web para todos. Obrigadão. Deixa eu dar... Pronto, já dei um aqui. Pior que eu sou, assim, daquelas que tem que printar, copiar, colar. Eu escolhi. Ficou? Depois você me manda? Mando. Legal. E esperamos você aí nos próximos projetos que teremos. Gente, contem comigo também. Acompanhem lá as redes do Movimento Web para Todos. A gente divulga muita informação, muitas dicas. Legal para vocês continuarem aprendendo também. E adorei estar aqui com vocês, adoro falar sobre esse assunto e espero que vocês também agora continuem falando sobre esse assunto com outras pessoas. Obrigada, viu, Celi? Para vocês todos, bom resto de dia, bom resto de semana aí. E boa colação de grau para vocês. Ai, obrigada. Daqui a pouco. Até. Tchau, gente. Beijos. Oi, Lucinéia. Oi, Lucas. Me desculpe o atraso, não sei se te falaram, eu acabei de voltar do palco com minha avó e vomitando no caminho de ficar parando. Tadinha, mas tá melhor? Tá medicada? Então, ela tava fazendo quimioterapia, então ela vai ficar mal assim umas 2 semanas, né? Tadinha, melhoras. Me desculpe não ter participado. Mas a gente vai ter as nossas próximas reuniões, se puder. Tudo bem. Tá Obrigado. bom. Tchau. Tchau.